Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica bem legal para você criar mais nitidez nas suas fotos, tá? É um combo de alguns recursos aí que você pode utilizar. Muito legal, muito interessante, então vamos direto pro que interessa. O primeiro dele é o seguinte: o que você vai fazer aí durante o seu tratamento, tá? Normalmente eu inicio, por exemplo, faz a edição de pele, certo? A gente poderia iniciar com band-aid, né? Faz alguma edição de pele e posteriormente a gente vai trabalhar aqui com esses ajustes de nitidez. Então, o primeiro aqui, bem mais simples, que eu recomendo é você fazer o seguinte: você cria uma layer nova ou duplica a sua camada, tá? Se você criar uma layer nova, você vai pegar aqui a camada aqui de Sharpen Tool, tá? Ferramenta de nitidez, deixa marcado Sample All Layers e você vai passar em alguns pontos mais nítidos da sua imagem. E observa aqui, ó, vou até dar um Ctrl Z aqui para voltar, que ele vai revelando para mim os pontos que eu tô criando a nitidez nessa imagem superior, ó. Fiz nos dois olhos, vou fazer, por exemplo, no brinco, ele vai aparecer aqui, tá? Se não aparecer assim, clica com o botão direito, você pode colocar Large Thumbnails e Clip to Layers, tá vendo? Clip Thumbnails to Layer Bounds, que ele vai trabalhar aqui igual no meu, tá? Ele vai mostrar a miniatura desse tamanho. Por que que eu prefiro fazer assim? Porque assim mostra, né? Te mostra a camada que você está trabalhando. Se você desejar duplicar a camada, você não precisa clicar nesse Sample All Layers, tá? Você pode deixar desmarcado e faz aqui direto. Mas assim, dessa forma, clicando Sample All Layers, trabalhando separado, você tem mais controle, tá? Você enxerga melhor aqui exatamente o que você está fazendo. Então eu recomendo você passar em partes nítidas, por exemplo, um pouco na boca, evita passar no cabelo, só em alguns fios, tá? Em brinco, por exemplo, passa, por exemplo, em lugar que tem textura, tipo um zíper, tá? O botão da blusa, alguns lugares específicos, pontos de contraste, por exemplo, aqui na gola, você pode passar um pouquinho. No contraste aqui, onde o cabelo tem alguns fios, assim, coisa sutil, sobrancelha um pouco, tá? Olha só, vou dar um zoom, evita passar demais, aqui eu exagerei de propósito, porque a foto fica com ruído, tá? Aí o que você tem que fazer, que é legal, só nesse filtro aqui de nitidez que você fez, você pode diminuir um pouquinho a opacidade dele, tá? Você diminui um pouco a opacidade dele, ou você vem em filtro, noise, reduz noise, e deixa mais ou menos assim, que ele vai reduzir coisinha muito sutil, tá? Você pode tirar um pouco da opacidade também, só para suavizar, mas isso aqui já dá uma diferença, tá? Já ajuda aí na sua foto. Se for uma foto, por exemplo, de uma edificação, de algum local, fica melhor ainda. Vou mostrar aqui o exemplo. Suponhamos que eu queira trazer mais nitidez para essa van aqui, por exemplo. Então, vou passar aqui em alguns pontos. Vou passar aqui nessa parte superior, só para a gente comparar aqui o antes e o depois. Esse rapaz, coisa sutil, tá? Antes, depois, tá vendo? Você cria muito mais nitidez ali naquele ponto, ó. Fica bem mais legal, tá? Então, assim, em determinadas construções, né, locais que tem mais detalhes, mais contraste, fica muito bom. Então você pode trabalhar com isso aí que fica ótimo. E aí um segundo ponto que você pode utilizar também é o seguinte: depois que você fizer isso aqui, você pode mesclar essas duas camadas, tá? E aí a gente pode apertar um Ctrl J e trabalhar com um filtro, por exemplo, de outro High Pass. Pode colocar aqui uns 4 mais ou menos. Depois filtro, Sharpen, Unsharp Mask. Esse raio aqui vai ficar entre 3 e 7. Normalmente eu coloco uns 4, tá? Aqui deixa em 100%. Normalmente eu trabalho dessa forma aqui. Vou dar um OK e aí você troca isso aqui para luz indireta. Isso aqui vai criar muita nitidez na sua imagem. E aí se começar a criar ruído, aí depois você pode remover esse ruído, principalmente utilizando alguns filtros do Camera Raw que são ótimos. Eu mesclei as duas. Por exemplo, filtro Camera Raw Filter. Você pode utilizar isso aqui também. Às vezes a qualidade da sua imagem, ou você trabalhou com um ISO mais alto, tá? Você consegue reduzir por aqui. Você vem aqui em detalhe, Noise Reduction, tá? Você diminui, dá um zoom. Você pode dar um zoom, ver nessas partes pretas aqui, ó. Faz a redução de ruído, você pode aumentar um pouco da nitidez para criar o balanço. Ó, agora ficou ótimo. E para fechar, uma dica extra aí uma dica que você pode fazer também é desfocar mais o fundo, tá? E deixar a modelo mais nítida. Quanto mais desfocado o fundo, mais vai parecer, né? Mais realçado vai ficar a modelo aqui no plano principal. Então, para fazer isso, você pode fazer uma seguinte técnica. Você pode duplicar a camada, tá? Você precisa duplicar ela, porque nessa aqui a gente vai apagar a modelo. E aí você pode fazer uma seleção. Vou utilizar essa ferramenta aqui, ó, de seleção de sujeito. E eu vou selecionar aqui o sujeito na minha foto. Beleza. Ctrl J, tá? Agora eu separei a modelo. Não precisa ser algo extremamente bem trabalhado, tá?
Depende do mas depende do caso, tá? Às vezes é melhor você fazer com a pentool, você fazer bem feito. E agora com a ferramenta de laço, eu vou fazer uma seleção aqui em torno do modelo, Edit, Content Aware Fill, pra gente apagar essa modelo, porque quando eu utilizar o desfoque, se essa modelo tiver aqui, vai dar problema, tá? Ela vai ficar com uma sombra em volta. Ó, apaguei a modelo aqui. Ora, você pode mesclar essas duas camadas, se por acaso ele tiver criado uma nova. Filtro. Olha só a camada que eu vou aplicar o efeito. Galeria de filtro. Aí você pode utilizar, por exemplo, Field Blur, tá? Se esse ícone não aparecer para você, aperta Ctrl H que ela aparece. Aqui você deixa um desfoque maior. E nas arestas você pode intensificar mais, ó. Você pode forçar mais o desfoque aí na sua imagem, tá? Olha só, aqui no meio você deixa menos, tá? Ok, aqui. E olha só, o antes e depois já aparece mais nítido. E aí como fundo, isso aqui é uma técnica que você pode usar em determinados casos. Como o fundo aqui já era um pouco desfocado, agora você pode simplesmente pegar a borracha aqui e nessas partes aqui no meio, você apaga aqui próximo do cabelo dela para recuperar aquelas informações. Você pode passar a borracha aqui para recuperar aquelas informações do cabelo aqui na borda, né? Para não ficar com o cabelo com um corte muito seco, ó. Então basicamente é isso, algumas dicas simples aí, mas que podem criar um diferencial bem grande. Vou mesclar essas duas e te mostrar o antes e o depois. Com um pouco mais de desfoque, a modelo destaca mais um pouquinho, tá? Então, mais uma dicasinha aí para você trabalhar. Basicamente essas seriam as dicas aí adicionais para você trabalhar com um pouco mais de nitidez. Pelo filtro do Camera Raw você também tem um ajustezinho de nitidez por lá que é muito bom. Você acessa por aqui, ó, filtro Camera Raw Filter. Muita sabedoria também, cuidado, você pode vir aqui em detalhe e adicionar um pouco de nitidez por aqui, tá? Não exagera na nitidez, porque nitidez demais acaba estragando a foto. Então você pode adicionar um pouquinho de nitidez e tira um pouquinho do ruído. Você vai chegar em resultados ótimos, tá? Aqui eu forcei bastante a nitidez, olha lá os olhos dela, como é que ficou com ruído. Então toma cuidado na hora de adicionar isso aí. Então, eu agradeço demais, espero que tenha sido útil. Se tiver aprendido algo novo, deixa o joinha, deixa um comentário aí, sugestão de novas aulas. Valeu, obrigadão, sucesso!